Muito boa tarde a todos que nos acompanham, retornando após uma semana de férias, ao vivo para você, o Expresso Meio-Dia, através de todas as plataformas digitais da Conecta Mais TV e também no canal 8 da DIL TV, que nos acompanha nos mais diversos pontos do estado do Rio Grande do Sul. Iniciando a nossa rodada de notícias, falamos sobre o tempo e a temperatura. Nesse momento em Nova Prata fazem 25 graus, o céu está ensolarado e sem a presença de nuvens. A tendência é que possa ocorrer aí um fechamento do tempo para o final da tarde e a probabilidade de chuva existe, porém remota. Seguindo com as nossas notícias, começamos falando sobre o esporte e sobre a dupla Grenal. Pelo portal Globo Esporte, o destaque é que o Inter acabou oscilando nas últimas 4 rodadas do Campeonato Brasileiro e dos últimos 12 pontos disputados, o Colorado somou apenas 4. Ele ficou aí com 33% de aproveitamento nos últimos 4 jogos e acabou no dia de ontem perdendo a liderança para o Flamengo em uma derrota de virada lá no Maracanã. Agora, na próxima quinta-feira, é a última rodada do Brasileirão e o Inter depende de uma vitória e também torcer por uma derrota do Flamengo que encara o São Paulo. No lado tricolor do estado, Renato Gaúcho admite um primeiro tempo ruim do Grêmio, mas exalta a vitória que garantiu a vaga do tricolor na Libertadores 2021. Renato valorizou aí o resultado sobre o Atlético, lembrando as sequências de disputas nas taças continentais que o Grêmio travou. E, enfim, o Grêmio aí vai terminando o Campeonato Brasileiro, garantindo a sua colocação na Libertadores do ano que vem. Falando das notícias da região, iniciando o giro por Nova Prata, iniciam reformas na ponte da linha Garibaldi. A informação aí a fim de sanar a dificuldade do escoamento da produção e facilitar o tráfego de máquinas agrícolas, há 3 pontes do interior de Nova Prata, na comunidade da linha Garibaldi, começaram a serem reformadas. Na semana passada, o prefeito Alcione Graziotin, o secretário de obras Fábio Rigon e o coordenador de projetos Felipe Foquesato visitaram aí a comunidade e iniciaram o alargamento e as reformas das obras aí nessas pontes do interior que há muito tempo demandavam de uma ação mais forte do poder público. Seguindo com informações agora para Fagundes Varela, as aulas estão suspensas, né? A medida foi tomada após o apontamento do governo do estado no aumento de casos da Covid-19 e pela questão da bandeira preta. Na próxima semana serão avaliadas as circunstâncias e mais informações serão repassadas. Também foi cancelado o início do ano letivo no município de Veranópolis. A informação é que a secretária de Educação da cidade, Isabel Menin, confirmou, na noite da última sexta-feira que foram suspensas a retomada das aulas presenciais nas escolas municipais da cidade. A decisão foi tomada após o governo aplicar a bandeira preta em toda a região da Serra. Sobre uma nova data, a secretária disse que ainda aguarda definições para os próximos dias. E a gente segue a senda aí da pandemia com essa situação da bandeira preta, que da última sexta-feira inverteu novamente todas as situações e novas restrições acabaram sendo aplicadas. Falando também por Veranópolis, nessa manhã o prefeito Valdemar De Carli afirmou que defende a bandeira vermelha, mas aponta aí elevação nos casos graves. Ele deu uma entrevista na manhã de hoje e defendeu que a região da Serra poderia estar enquadrada na categoria de bandeira vermelha. Contudo, aponta aí que o aumento do número de casos tem evidenciado que a situação está fora da normalidade. E em conversas com o presidente da MESN, José Carlos Breda, De Carli aí delimitou quais serão os apontamentos a serem tomados no recurso que a MESN protocolou junto ao governo do estado. Em Cotiporã, a informação que nós temos é que a vice Lenita assumiu a prefeitura durante esta semana, do período de 22 a 25 de fevereiro. Estará sob responsabilidade dela. Isso porque o prefeito Ivelton assinou aí o termo de transmissão, porque ele foi a Brasília na busca de recursos para o município e participação em audiências e reuniões com deputados e senadores. Para a Lenita é um momento desafiador assumir neste momento a prefeitura, mas ela agradece a oportunidade, uma mulher liderando o poder executivo aqui na nossa
região. Informações da segurança desse final de semana, começamos pela Brigada Militar, que acabou atendendo uma ocorrência de perturbação do sossego aqui em Nova Prata. Foi no domingo, dia 21, por volta das 7 horas da noite, uma denúncia recebida na localidade do Gramadinho. No local, os policiais constataram o fato e o responsável pelo equipamento de som foi orientado a desligar ou baixar o volume. Informações em Veranópolis, a fiscalização atuou fortemente no último final de semana a fim de coibir aglomerações de pessoas. A ação conjunta foi orientativa e teve aí a fiscalização em estabelecimentos e a dispersão de aglomerações de forma pacífica. Reuniu a Brigada Militar, a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros através desta ação conjunta na cidade de Veranópolis. Informação também que a gente traz para André da Rocha, a Brigada Militar, dentro da operação rural que está sendo feita aí em diversas localidades, Lagoa Vermelha, Caseiros, enfim, vários locais estão sendo albergados pela operação da Brigada Militar que visa dar segurança ao campo e aos agricultores, né? E armas foram apreendidas e autuações foram distribuídas. 12 veículos foram abordados, 30 pessoas foram identificadas e isso faz parte de uma ação que foi realizada no último sábado na cidade de André da Rocha. Para Vila Flores, a informação que nós temos nessa manhã é que um homem acabou ficando ferido após sofrer uma descarga elétrica no manuseio de uma lavadora de roupas. A situação causou escoriações na mão direita e a vítima ficou com dificuldades para respirar. O caso aconteceu por volta das 16h30 da tarde da última sexta-feira, numa residência em que o senhor teve contato com uma lavadora de roupas e sofreu um choque. A situação acabou tendo que ser atendida aí pelo Hospital São Peregrino Lasiose. Informação que a gente traz, veio a óbito e fez a sua passagem Dom Laurindo Guizardi, aos 86 anos. Para quem não conhece, Dom Laurindo, ele era natural de Nova Bassano e comandou a Diocese de Foz do Iguaçu dos anos de 2001 até 2010, quando passou a atuar como bispo emérito. Então, bassanense ilustre aí, acabou vindo a óbito no dia de ontem. Informação para a Serra Gaúcha, que nós atualizamos nessa manhã com a AMESN. A informação que é trazida é que a Associação dos Municípios da Encosta Superior Nordeste divulgou quais serão os pontos a serem buscados nesse momento. Em primeiro momento é reverter a coloração da bandeira da região da Serra, saindo da bandeira preta, voltando para a bandeira vermelha. A manutenção no modelo de cogestão, a permissão para o retorno das aulas presenciais e a manutenção das atividades industriais após as 22 horas. Essas são os principais mandamentos que a AMESN pretende buscar nesse ponto de negociação com o governo do estado do Rio Grande do Sul. Informação que a gente tem pelo Gaúcha ZH, o morador de Marau acabou falecendo em Balneário Gaivota, quando ele veio a se afogar no mar de Santa Catarina. Ele tinha 44 anos e acabou aí sendo cometido nesse último final de semana. Informações do Estado. A Secretaria de Saúde orienta a suspensão de cirurgias eletivas até o dia 31 de março. O aumento do número de internações, o aumento da ocupação de leitos e também do número de casos positivos da Covid fez com que o Centro de Operações e Emergência publicasse um comunicado orientando que hospitais de todo o estado suspendam as cirurgias eletivas não emergenciais até 31 de março. Até lá, a recomendação é que a força de trabalho da equipe técnica, a área física e os equipamentos estejam disponibilizados para o atendimento de pacientes suspeitos ou confirmados com Covid-19. De acordo com o Departamento de Gestão e Atenção Especializada, neste momento é preciso contar com todo o esforço humano e também de equipamentos vinculados à medicina para promover o correto tratamento das pessoas que estão com suspeitas ou positivadas com Covid, haja vista a grande crescente de casos. E a Secretaria de Saúde, nesta manhã, acabou distribuindo equipamentos para a abertura de 35 novos leitos de UTI Covid. No esforço de abrir novos leitos, 35
Kits aí com materiais foram distribuídos para Canoas, Sapucaia do Sul e Tramandaí. Com esse esforço, o número de leitos abertos no Rio Grande do Sul passa para 1.141, o que tende a baixar o índice de ocupação, haja vista a nova abertura. Secretaria de Saúde trabalhando rápido para tentar contornar esse problema que há quase um ano atinge a todos nós. Pela Rádio Guaíba, hospitais defendem regras mais rígidas e alertam para uma situação de alto risco no Rio Grande do Sul. Instituições de saúde divulgaram nota ao governo do estado nesta manhã, pedindo a busca de alternativas para a vacinação. De forma conjunta, hospitais de Porto Alegre divulgaram um manifesto neste domingo em apoio a medidas restritivas devido ao aumento de número de casos. A situação atual é de lotação nos hospitais, aí é a pior desde o início da pandemia, alertaram os documentos encaminhados na noite de ontem. A nota fez um alerta também sobre os reflexos dos festejos que ainda não impactaram na realidade epidemiológica, como o carnaval, por exemplo, que tende a aumentar o número de internações. Pelo Correio do Povo, o secretário de Saúde fala sobre a falta de pessoal e vê um sistema próximo ao colapso diante da Covid. Agostinho Meirelles disse que o Rio Grande do Sul não conseguirá acompanhar a escalada do vírus somente com o aumento de leitos. Ele é secretário de Articulação e Apoio aos Municípios do Rio Grande do Sul e disse que aumentar os leitos não é a situação ainda mais ideal a ser buscada, porque o momento está muito diferente e ele chama isso como uma terceira onda. O saldo da primeira onda era 64 internações de pacientes a mais que o normal e nesse momento temos 173 pessoas além do que é o capaz para o sistema absorver. Isso em números diários, conforme se refere o secretário, o que vem refletindo o momento que nós passamos nesta fase da Covid e não chegamos em março ainda. Agora, falando um pouco de agricultura, o setor do arroz comemora porque um terminal logístico exclusivo para o arroz vai ser inaugurado aí no Porto de Rio Grande. A inauguração formal ocorrerá no dia 1º de março, mas a estrutura já está sendo utilizada para aí o dispersamento de cargas de arroz. Era uma área que pertencia à antiga CESA e foi realizada aí uma transferência para a Associação de Produção de Arroz da Metade Sul, que deve garantir aí um escoamento da produção ainda mais uniforme e eficiente. Informação dessa manhã da página da segurança no governo do estado, a polícia prende 10 pessoas por envolvimento em homicídios vinculados a brigas de facções na região metropolitana por pontos de tráfico. 6 pessoas acabaram sendo mortas nessa disputa em menos de 48 horas e a operação foi deflagrada nesta manhã na capital do Rio Grande do Sul e esses assassinatos ocorreram no bairro Jardim Carvalho. E agora a polícia investiga e prendeu aí pelo menos 10 envolvidos nessa circunstância. Enfim, essas são as grandes atualizações que nós temos para essa manhã, em que todos acordamos aí com esta situação da bandeira preta, que acaba invertendo a ordem de prioridades, os cuidados devem ser redobrados e nós temos aí que nos cuidar com toda essa situação frente aos alertas que são dispersados pelo governo do estado. E antes de ir para o nosso plantão dessa segunda-feira, eu tenho um convite para fazer a quem nos acompanha. Estarei ministrando junto à Universidade de Caxias do Sul nos dias 13 e 20 de março, um curso que fala sobre um pouco da obra de Raimundo Faoro, Os Donos do Poder, onde a gente discute problemas antigos da política brasileira que se refletem nos dias de hoje. Eu faço esse convite a todos que nos acompanham. As inscrições podem ser feitas pelo site da universidade. E agora, conforme a gente segue falando sobre a questão da pandemia, o Dr. Guilherme Savaris Schossler fala sobre a situação. Esse plantão foi gravado na última sexta-feira, ainda não tínhamos a situação aí da bandeira preta instalada, mas o alerta é necessário. Nós retornamos logo após o intervalo comercial. Olá a todos. Então, mais uma semana se passou da nossa pandemia e, infelizmente, essa semana
a obrigação minha é de comunicar que as coisas estão piorando, não só em Nova Prata, é a nível nacional. Os números do governo federal são ruins atualmente, a mortalidade passa os 1.000 pacientes por dia. O Rio Grande do Sul atingiu mais de 1.000 pacientes internados em leitos de UTI com Covid, número que em nenhum momento da pandemia isso aconteceu. Notamos uma dificuldade extrema essa semana de encaminhar pacientes para leitos de UTI. As internações no hospital, no início da semana nós tínhamos um paciente, hoje são 10. Inclusive um deles está em ventilação mecânica não invasiva, que é uma pré-ventilação antes da intubação, que aí vai ser mais um paciente de Nova Prata na UTI. Temos mais um paciente de outro município que foi optado em conjunto com a família para não levar para a UTI, mas que está também perdendo a briga para o Covid. Então, o único pedido, né, para essa semana é que as pessoas voltem a tomar extremo cuidado, protejam seus familiares, não façam reuniões em casa, dão uma segurada, tá? Já passou Natal, passou Ano Novo, tivemos sorte que não refletiu, o pessoal se reuniu, passou Carnaval agora, essa piora no número de quadros agora ainda nem reflete o Carnaval vai refletir daqui uns dias. Então a gente precisa reduzir o número de contaminados. O número de atendimentos no hospital aumentou muito, o plantão está super lotado, recomendo que procurem emergência somente em casos extremos. Essa semana recebi algumas perguntas assim, eu preciso de uma receita, posso passar no plantão pegar? Não pode. Eu estava aproveitando que eu estava no centro e vou lá para ver como é que está meu joelho, evite. Tá? O plantão nesse momento, devido ao número de acidentes, de pessoas graves, ele está funcionando para todo mundo, mas evitem de procurar o atendimento por causas desnecessárias. Tá? É um pedido para que as pessoas tenham um bom final de semana e que seja com segurança. Melhores medidas, distanciamento, não aglomeração, lavar as mãos e na medida do possível usar máscara. Isso funciona. Tanto é que os profissionais da saúde usam esses EPIs e não se contaminam mesmo estando dentro de ambientes com pacientes contaminados. Então acreditem nisso. Não acreditem em profilaxias. Não existe, tá? Muita gente atendia essa semana tomando profilaxia, kits e tudo mais, contaminados. Então não adianta nada. É proteção e cuidados. Vamos fazer coisas que a gente não fazia antes e tentar reduzir esses números. Quanto à vacinação, já vacinamos praticamente todos os idosos, foi bem positiva, né? Estamos agora terminando os acamados e domiciliados, porque o município é grande, tem noninho morando na colônia, para tudo é lado, então as equipes estão indo, né? Lembrando, por que a gente vacina primeiro os profissionais da saúde? Porque as equipes têm que funcionar, elas não podem ficar deficiente para poder exercer esse contato e ir nas casas de todo mundo. Início da semana que vem estaremos divulgando então os novos grupos que vão ser vacinados, dependendo das vacinas que a gente receber do governo do estado. Obrigado, um ótimo final de semana. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. Um lugar onde o estilo e o conforto importam.
Franco Moda Masculina, com roupas, calçados e acessórios indispensáveis para a sua apresentação no dia a dia. Franco, aqui você encontra o que merece. O afeto entre as pessoas permanece. As demonstrações de carinho são essenciais. Viva hoje. Encante hoje. Sinta hoje. Jack Store, facilitando para você. Músicas, convidados e bom humor. The Night, toda quinta na Conecta Mais. Muito boa tarde, retornando para você, esse é o Expresso Meio-Dia, ao vivo, sempre pela Conecta Mais TV, disponível no YouTube, no Facebook, na nossa homepage e também no canal 8 da Adil TV. E agora seguimos com as informações, nesse momento 25 graus em Nova Prata, o céu é ensolarado e a tendência é que o tempo permaneça estável, exceto se chover, conforme as previsões, o que o céu mostra que talvez não aconteça. Falando sobre as principais notícias do Brasil atualizadas para você nessa manhã, começamos aí com o presidente Jair Bolsonaro, que vai assinar hoje um decreto que obriga os postos de combustível a exibir uma tabela com a composição dos preços. Isso mesmo, o texto prevê um painel com detalhamento sobre impostos e descontos. Buscando uma transparência maior no preço dos combustíveis, o governo federal finalizou um decreto que obriga os postos de gasolina a apresentarem aos consumidores o valor dos impostos cobrados sobre os combustíveis. O texto ao qual o jornal O Globo teve acesso deve ser assinado nos próximos dias pelo presidente Jair Bolsonaro, e aí os postos de gasolina vão ter que ter tabelas uniformes para dizer o que compõe cada litro de combustível que você abastece, que aqui na nossa região está aí na bitoca dos R$ 5,50, 1 litro de gasolina. Falando também sobre outra questão econômica, que é o retorno do auxílio emergencial, o Senado está analisando no dia de hoje e deve apresentar um texto para viabilizar novas parcelas do auxílio que iriam agora do mês de março até o mês de junho. A expectativa é que o pagamento do novo benefício seja feito neste período para 40 milhões de pessoas. O valor ainda não foi apresentado, mas a forma de aprovação será através de um projeto de emenda à Constituição para que o pagamento possa ser efetuado sem o rompimento do teto de gastos, atendendo alguns requisitos da calamidade pública enquanto a vacina não puder ser efetivada. Informação que vem hoje pela manhã, o ministro Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal homologou um acordo celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e o ministro Onyx Lorenzoni, que agora atualmente ocupa aí a Secretaria da Presidência. É um acordo de não persecução penal, onde Onyx era investigado por supostas práticas de Caixa 2. A nova lei do pacote anticrime permite uma ferramenta aos procuradores da República e também aos promotores de justiça de celebrarem acordos com os possíveis aí que tenham cometido o crime, né? E ele se comprometeu a pagar uma multa e não será investigado. Essas são as notícias. Agora falando da abertura dos trabalhos do mercado financeiro, a Petrobras acabou despencando nessa manhã, a bolsa caiu mais de 4% e o dólar já é negociado acima da casa dos 5,52. Aí a notícia diz 5,526, como você pode ver atualizado, esse é o valor. O dólar operou em alta, a bolsa acabou caindo e o principal fator de tudo isso está vinculado à troca repentina do comando da Petrobras. O mercado não reagiu bem à troca promovida pelo presidente Jair Bolsonaro na última sexta-feira. E dessa forma, as ações da companhia se desvalorizaram, como ela, uma das maiores companhias que operam na Bovespa, acabou puxando para baixo o resultado de todo mundo e nesse momento instabilidade está operando sobre o mercado financeiro.
Informação sobre vacinas pela Agência Brasil. Um voo com 2 milhões de doses da vacina da Índia deverá chegar ao Brasil hoje pela manhã. Um avião da companhia Emirates com uma remessa de 2 milhões de doses da vacina de Oxford AstraZeneca contra a Covid decolou na noite de ontem, lá em Mumbai, na Índia, e deve chegar em São Paulo até no dia de amanhã. A aeronave deixou a cidade indiana por volta das 10h30 da manhã, horário de Brasília, o que equivale a 2 da madrugada, né? E a carga fará uma escala em Dubai, nos Emirados Árabes, e depois segue para o Brasil, mais vacina chegando. Informação para a educação: quem está à procura de bolsas de estudo no ensino superior, o prazo para as matrículas da segunda chamada do ProUni encerram na próxima quarta-feira, dia 24. Então, os candidatos interessados e pré-selecionados do programa Universidade para Todos devem aí vincular a sua matriculação para poderem cursar aí e curtir, por que não, o curso da faculdade. Agora, informação dos famosos: Carlos Alberto de Nóbrega, né? O Carlos da Praça é Nossa, acabou sendo internado após receber o diagnóstico da Covid-19. O humorista do programa está com febre, dor no corpo e sudorese e vai ser aí internado. Ele tem 84 anos e vai para o Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Informações do estrangeiro, lá do lado dos Estados Unidos, que a gente traz. Joe Biden vai realizar aí uma cerimônia em homenagem às 500 mil vítimas da Covid-19 nos Estados Unidos. O país registra mais de 28 milhões de casos da doença e é líder mundial também no número de vítimas. E Biden deve fazer uma homenagem aí no dia de hoje ou no decorrer de amanhã para prestar uma homenagem sincera a todas as vítimas desta doença. E já que estamos falando do estrangeiro, dos Estados Unidos, nós temos que pegar aí o depoimento com o piloto pratense Miguel Paludo, que no último sábado correu pela NASCAR. Miguel largou na 35ª posição e acabou terminando o grid em 7º. E ele lançou nessa manhã nas suas redes sociais um depoimento de como foi essa corrida do último sábado e a gente reproduz para você a partir de agora. O Expresso Meio-Dia retorna amanhã, pontualmente no horário do seu almoço, com notícia, informação e atualização. Foi um prazer estar aqui na sua companhia. Até amanhã e uma boa tarde. Fala, galera. Quero comentar um pouco da corrida de Daytona ontem. Foi primeiramente um dia muito especial. O meu retorno na NASCAR depois de 8 anos sem participar da categoria e agora de volta na Xfinity Series ao invés da Truck Series. Então começamos o dia usando o primeiro estágio para mim me adaptar ao carro principalmente. Como a gente falou, não teve treino nenhum, eu não conhecia a pista, não conhecia o carro, não tinha trabalhado com a equipe somente na sede da equipe, não na pista, então a comunicação foi também um ponto importante que a gente desenvolveu durante a prova. E usamos o primeiro estágio para isso, sendo bem cauteloso, procurando não danificar o carro em batidas porta a porta, etc. E deu certo. Paramos um pouco antes do final do estágio, relargamos mais para frente, o ritmo era bom e eu estava com um pouco problema de freio, o carro estava travando o freio e eu comecei a trabalhar o bias do carro, que é um bias um pouco diferente que eu tenho na Porsche Cup. E aí eu tentei aprender o mais rápido possível e eu descobri depois do furo de pneu, ou seja, o carro estava dando umas travadinhas, mas ele não dava a sensação que estava arrastando roda. Então isso mexeu um pouco na minha cabeça, porque eu não sabia que estava travando praticamente toda a freada. Então quando o spotter me deu o feedback que estava travando, logo meia volta depois começou a trepidação e eu chamei no rádio e falei que eu estava com uma trepidação e o meu crew chief falou: your call, você que decide se quer parar ou não. E foi nesse momento que o carro 02, se eu não me engano, passou reto na última chicane e eu achei que ia dar uma amarela e eu não entrei. E aí chegou no final da reta, na curva 1, na curva 1 e o carro acabou furando o pneu. Eu tive que dar uma volta de 4 minutos e meio aí. Também fui bem devagar para não danificar o paralama, o pneu não estourar e destruir tudo. E o time como um todo manteve a calma. Eu sei que as corridas de NASCAR têm uma dinâmica muito diferente.
e o meu objetivo era recuperar a volta, que conseguimos logo na sequência, e mais uma vez, partindo do final do pelotão, fomos para o terceiro estágio. Eu acertei o freio que eu tinha comentado antes, eu passei o freio um pouco para trás e isso resolveu meus problemas de freagem, eu conseguia frear mais dentro, eu já estava entendendo um pouco mais da dinâmica do carro, de potência, de balanço, ele tem muita transferência de pesos em curvas, e isso foi uma curva de aprendizado para mim. E eu estava mais tranquilo no último estágio para poder atacar mais as curvas, para poder ser mais agressivo, e foi o que eu fiz. Nas relargadas também fui bem agressivo, e procurando avançar no pelotão. Acho que o resultado foi muito positivo, um top 7 com gostinho de quero mais. O nosso ritmo era entre os 4 e 5 primeiros no terceiro estágio, o que me deixa muito confiante para as próximas etapas. O time 8 fez um trabalho excelente, a minha comunicação com o Taylor Moyer, meu crew chief e o meu spotter foi fantástico. Os pit stops que foram feitos pelo crew do carro 48 da Cup também foram maravilhosos. A Brent, eu queria novamente agradecer a Brent pelo apoio. Eu acho que foi um dia muito especial, tanto eu como meu companheiro Justin Allgaier andamos juntos uma parte da prova, e isso foi muito positivo como um todo. Então eu queria agradecer muito a todos vocês que torceram. Eu quero responder a cada um de vocês, mas se eu não conseguir, eu quero deixar aqui meu muito obrigado. Apesar do resultado ser fantástico, o Brasil de volta na NASCAR, eu queria muito que vocês entendessem que a energia positiva e as vibrações que foram enviadas ontem é uma parte especial que eu levo do dia de ontem, deixa o meu dia ainda melhor. Então vamos lá, eu estou pronto já para a próxima etapa no Texas, no Circuito das Américas, onde vai ter treino e qualify, ou seja, a gente vai largar bem mais para frente, se Deus quiser, e eu já conheço um pouco da dinâmica do carro, e eu tenho certeza que a gente vai fazer um grande trabalho. Então, valeu. Até a próxima.